Eu vou começar apresentando os irmãos Coen brevemente e depois a gente vai exibir o prólogo de Um Homem Sério. Infelizmente, a gente só conseguiu com legendas em inglês, mas o Tiago, que conhece mais de cultura judaica, vai, durante o prólogo, explicando um pouco o que está acontecendo e depois a gente também vai comentar. Então, se alguém não conseguir acompanhar, não vai ser um problema. Bom, os irmãos Coen, na verdade, Joel e Ethan Coen, eles são considerados dois dos diretores mais originais do cinema contemporâneo. São americanos, nasceram em Minnesota, que é um dos cenários recorrentes da obra deles. O Joey nasceu em 1954, então, para quem é de humanas, ele tem 63 anos. O Ethan nasceu em 57 e tem 60, o que é legal, porque são diretores mais velhos e que continuam trabalhando e fazendo filmes relevantes e gerando muita discussão. Eles sempre trabalharam juntos, desde o primeiro filme, que é O Gosto de Sangue, foi lançado em 84. E desde esse primeiro filme também a Frances McDormand trabalha com eles. Ela é casada com Joel há 30 anos. Depois eles repetiram muitas vezes a parceria, como em Fargo. Ela é a protagonista de Fargo. O Joel é formado em cinema em Nova York e o Ethan em filosofia. Eu acho que saber da formação deles é importante para entender um pouco a obra, né? Eu acho que a influência da filosofia, sem dúvida, é um dos pilares, um dos aspectos fundamentais para pensar a obra deles. Outro aspecto bastante importante que o Tiago vai poder comentar melhor é a influência da cultura judaica. O pai era economista, a mãe historiadora da arte. Então, eles já nasceram em uma família de professores, estudiosos, pensadores, escritores. A gente vai falar principalmente de 4 filmes aqui, a gente escolheu 4, não dava para falar de todos, então a gente escolheu 4 que funcionam como uma boa amostra do trabalho de maneira geral, que é Fargo, O Grande Lebowski, que é de 98, Onde os Fracos Não Têm Vez, que é de 2007, e Um Homem Sério, que é de 2009. Então a gente vai começar com esse prólogo de Um Homem Sério, que é um curta, praticamente, antes do filme, que está relacionado com o filme, mas é um curta, e que funciona com começo, meio e fim, autônomo. Então, acho que a gente vai passar. Aí depois o Tiago vai explicando e depois ele já comenta. Bom, boa noite. Eu vou tentar explicar de maneira que não atrapalhe também o desenrolar da narrativa, né? A narrativa se passa em língua Yiddish, como se fosse uma história do século XVIII. E, como a Fabi disse, tem legendas em inglês. Eu vou tentar ir contextualizando aos poucos e depois a gente volta aí a gente faz uma análise mesmo desse prólogo, porque... Se você falar antes o que vai acontecer... Acho que se a gente explica antes o que vai acontecer, isso facilita, porque mesmo quem não entender a legenda vai conseguir, né? Pode ser. É uma boa. Eu não sei quantos de vocês já assistiram a Um Homem Sério. Talvez metade, enfim. O que acontece no Homem Sério é que esse prólogo representa basicamente a vida do protagonista da história principal. É uma espécie de alegoria para a vida do Larry, que a gente vai acompanhar durante todo o desenrolar do filme, né? É uma história judaica em que um casal recebe a visita de um rabino, porém esse rabino está morto. Aparentemente ele está morto. Aparentemente ele está morto. O marido não sabia que ele estava morto. Quem sabia da morte desse rabino é a esposa, e por isso que ela fica muito perturbada. Ela fala: como você encontrou um rabino na rua
se ele morreu há 3 anos de tifo. Aí ela vem e fala: estamos amaldiçoados. Você acabou de encontrar um dibuk. Um dibuk é um termo em Yiddish para uma espécie de demônio. Existem vários tipos de demônio na literatura judaica, na cultura judaica, e o dibuk é um deles. E aí eles ficam ali muito perturbados com essa situação, e quando de repente bate a porta da casa, e quem não é, senão o rabino, né? É que o Thiago não explicou direito que quem encontra o rabino é o cara. É o marido. Ele chega em casa e conta para a mulher: você não sabe quem eu encontrei. Primeiro ele começa contando várias coisas que não interessam, sabe? E aí eu consegui vender a linha, etc. Mas isso eu vou falar depois. Que ele vai girando a história em vez de falar de fato o que aconteceu. Uhum. Aí quando ele fala: encontrei fulano, ela fala: fulano está morto. Aí ele fala: não, acabei de encontrar fulano. Então, você encontrou um dibuk. Ele falou: encontrei fulano, inclusive chamei ele para jantar aqui. Ela fala: você convidou o dibuk para jantar aqui, bacana. Para tomar sopa. E aí o rabino chega e para o marido acredita que é o rabino que está vivo, e a mulher acredita que é o dibuk. Enfim, aí ela fica lá de mau humor fazendo perguntas pro rabino, como se soubesse já que ele é o dibuk, e o rabino fica um pouco achando estranho, né? Aí o marido fala: não, minha mulher está te tratando assim mal porque ela acha que você morreu de tifo há 3 anos atrás, na casa de fulano, e que você é um dibuk. E, enfim, a mulher acaba espetando uma adaga, né? Uma espécie de adaga, porque ela... A mulher mata um rabino, basicamente. Mata um rabino que já está morto. Não sabemos se o rabino está morto, né? Daí a questão é que o casal está amaldiçoado. Quer ser, se o rabino era um dibuk, o casal está amaldiçoado. Se o rabino não era um dibuk, o casal acaba de ficar amaldiçoado porque a mulher matou o rabino. De todo modo, tudo está perdido, né? Porque se o rabino está vivo, imagina, você matou um rabino. E se o rabino já estava morto, você foi visitado por um demônio. Também está amaldiçoado do mesmo jeito. Ou seja, não há saída, não há redenção para os judeus, né? Como diria o próprio Kafka, né? Há salvação, mas não para a gente, né? O Kafka se referia aos judeus quando ele disse isso para o Max Brod, né? Há salvação, mas não para a gente, né? Então, acho que a gente pode passar o vídeo agora e não sei se vai ser necessário as introduções, acho que deu para contextualizar, e depois a gente volta a falar sobre esse prólogo. Mama Wunder. Wunder. Emmensa Wunder. Waar? Ja, kannst du helfen mit Mais? Der wart schon mit etliche Stunden zurück. No. Kijk, tref was er eerst passeert. Du kennst dich. Ich bin zurückgekommen nach dem Lublinenweg. Und mittendrin ist ein Rädel abgefallen von dem Wagen. Da hat Gott, was hat passiert? Ich bin von dahin gefallen. Ich hab schon verkauft die Gänse. Wie viel hast du gekriegt? 15 Groschen. No, das ist nicht scheier. No, ich hab sich bemüht, mit allen Keuchen zuzustellen, den Wagen. In den mitten Blitzen sehe ich ein weiterer Droschke. Ich komme dich von der Wohl. Ich hab sich getaglickt, ha? Ah, sehen wir so sein auf dem Weg, also spät bei Nacht.
Ja, Gedilla hat mich getroffen. Ja, das ist abgekippt, die Hälse, keiner. Stellt sich, ich gebe mir Hilfe, mir retten, mir schmissen, verdusen, Jens, Sof, Gott, weißt du, was die kennst? Treitel Groschke. Treitel Groschke, Brett Groschke, die kennst den Peiselbohnen sa Vetter. In haar gelernt, er is er Mamenju. Er is gewinnt Talmud beim Krakower Rebben. Er kennt Säuerafälle, in der ganze Gemur, kennt er verleusen weit. Der Rabbeinu Shalom hat uns verscholten. Was? Kreitel Groschke wäre steut. Er ist gestorben schon mit 3 Jahren zurück. Jeden, was redst? Was plappelst, Ich hab ihn gesehen, ich hab mit ihm geredet. Was gerät mit der Dibig? Treitel Groschke wäre es gestorben von Typhus bei Pesselbunnen im Stieb. Sie hat es mir allein erzählt. Bei ihr ist gewähnt die Schive euch. Wer ist das? Ich hab ihn eingeladen nachher. Soll nehmen ein bisschen Suppe, soll sich aufwachen. Der Mann hat mich gerufen, Dora. Reb Kroschke, seh noch, ein Gasten steht. Sigrid, Velvo, Sigrid! Ah, das ist Dora! Ich hab wegen dir eine Sache gehört. Deine Bäckerler sind wie rote Pomeranzen, deine Fieseler sind stark. Velvo, die hast ein herrlicher Weib. Ein Weib hat Zimmels. Ja, sie ist lichtig wie ein Sonnenstrahl. Setz dich in der Setzt. Padan. Mein Mann sagt, er hat euch eingeladen nach einer Schüssel Suppe. Ja, wir können nicht essen so spät. Das wird mir geben schlechte Chaläumes. Nein. Nicht kein Suppe verlieren. No, ich hab schon gewusst. Ich weiß. Du denkst, dass ich bin grob genug? Nein, ich weiß, als ein Dibbeck esst nicht. Die Buch. Die Buch. Hey, was für ein Weib hast du? Reb Groschke, entschuldigt. Ich kann verribbeln nicht, nur... Sie hat gehört, etwas an Bubbenmeister, als hier seid niftig geworden. Schon mit 3 Jahren zurück bei Pesselboden in Stieb. In letzte meint sie, als ihr seid, sollte mir Meuchel sein, na Dibbeck. Versteht sich, ich halt nicht bei so eine Sachen. Der Kopf ist mir auf Ort. Pessel hat stark Meure gehabt. Inmitten Schmiere hat der Tate gedacht, da weggehen von dem Zimmer auf ein hübsch bisschen Zeit. Dein teuten Körper hat er gelost allein. Weiß ich euch, also in dem Moment hat er nicht guter dich gehabt. Mein teute Körper. Mein teute Körper. Seh noch Bräutgeber, meiner. Das gewinnen mit den Schmiere. Pessels Tate hat gegolt bei ihm ein Wag. Er ist rausgegangen von dem Zimmer. Kommt er zurück, nimmt Gorn dem zweiten Wag. Gut Schabbos, gut Jontef, raus der Feigl. Ich habe sie brasiert sehr schnell hinter der Früh. Und das heißt bei dir ein Dibuk? Emmes, ich bin wein krank mit Typhus und ich habe geweint mit Pessenju. Aber jetzt, Gott sei Dank, ich bin gewohnt gesehen.
Was war dabei, was du? Was hast du getan? Ja, was hast du getan? Ich frage dich wel, also wie dein Kopf ist auf einen Ort. Hat der Dibuk mich gehabt oder sie gehabt? No, was sagst du jetzt wegen Schädem? Ha? Es hat ihm gar nicht geschadet. Verkehrt. Ich fühle nicht, dass geht. Nein, wel, ein Mensch tut dir eine Mitzwe, also bedankst du ihm. Ich denke, als ich habe mal ein bisschen Suppe, ich fühle sehr schwach. Ich fühle... Ich fühle besser, als ich will gehen. Ein Mensch weiß, wenn er will nicht. Das ist der Sofa Mais. Morgen wird man gefüllt in der Mess. Alles ist verschwinden. Narigheid wel. Burgse bedraning van al de twee. Esse prólogo, na época que saiu o filme, permaneceu por muito tempo misterioso, ainda é misterioso, né? Ele permite muitas leituras. Ele é formalmente muito diferente do filme a que a gente vai assistir, né? Que aí o filme se passa em 1950, se eu não me engano, 60, com um professor de física matemática. Não sei se vocês assistiram o filme, mas é um professor de física. E o prólogo se relaciona ao filme de uma maneira muito indireta, né? Uma maneira que nem sempre é palpável para o espectador que não está habituado, principalmente com a obra dos Coen. Porque a filmografia, no total, ajuda a gente a entender algumas coisas sobre a obra, mas o filme em si tem alguns mistérios que permanecem misteriosos. O Thiago fez uma leitura do prólogo, né, antes da gente começar, e depois eu vou passar para ele e depois para a Juliana comentarem também. Eu não sei quem assistiu o filme, mas esse professor de física tem uma cena que é muito emblemática do filme, que ele está escrevendo na lousa um princípio da incerteza, que é o paradoxo de Schrödinger, que é aquela história difícil de entender, que é a caixa que tem um gato dentro. E se o espectador abrir a caixa, o gato morre. É um princípio da física, né, que se transformou num paradoxo, porque quando ele está quando fala de uma matéria microscópica, microatômica, não sei se é micro, subatômica, esse princípio faz sentido, mas quando ele vai para a matéria macro, ele não faz sentido, é um paradoxo. Esse paradoxo se resume mais ou menos em dizer: o gato está morto ou vivo? E esse começo parece que diz mais ou menos isso, né? Esse rabino está morto ou vivo? Cada um vai ter que fazer suas apostas. Se a gente acredita, como a esposa, que era um espírito, um demônio, ou se era o rabino que realmente tinha se recuperado de um tifo, e ela achava, pelo bom senso, parece que essa é uma explicação mais viável, mas ela está convicta de que não é. Então, me parece que essa incógnita fica, essa interrogação fica com a gente. Se a gente acredita como ela que era ou como ele que não era. De qualquer maneira, como a Juliana falou, de um modo ou de outro eles estão amaldiçoados, né? Se era porque ele era um espírito ou porque ele acabou se tornando, né? Eles acabaram de matar um rabino. E o filme fala muito sobre esse princípio da incerteza. Tem uma cena que é um sonho do Larry, e ele está com uma lousa no fundo, uma lousa que a princípio parece pequena, comum de uma sala de aula, e ele está tentando descrever o princípio da incerteza. Quando a câmera se afasta, a lousa é gigante, do tamanho de uma parede inteira,
E ele fez todas aquelas equações matemáticas para concluir no final que a gente não tem uma pista do que está acontecendo. Então, ele fala, então, o que significa tudo isso? Que a gente não sabe, não tem a menor pista do que está se passando. Então, eu acho que esse é o coração do filme, mas eu queria que o Thiago comentasse um pouquinho, porque ele é um filme muito rico em aspectos da cultura judaica e que acho que é essencial para a gente entender a obra deles como um todo. É isso que a Fabiane falou, é muito verdade. Por mais racionais que sejamos, não vamos conseguir dar conta de todas os mistérios que a vida nos traz. Seja a visita de um rabino, seja a resolução de uma equação física. É até muito interessante que durante o filme mesmo, quando um aluno coreano vai tentar interceder para que o professor aumente a nota, o professor fala assim, mas você não pode entender física se você não entender matemática primeiro. Ele foi reprovado em matemática, não em física. Então, é preciso entender o básico antes de você entender as coisas mais complexas. E, na história que acabamos de ver, há uma oposição entre a esposa, que parece, ao que tudo indica, uma pessoa religiosa, e o marido, que se autodeclara uma pessoa racional. Ele fala, eu sou um homem racional. Ele fala isso. E mesmo diante dessa autodeclaração que ele fala, eu sou um homem racional, evidentemente que ele fica preocupado com aquela situação, porque ele está diante de um assassinato de uma figura de autoridade, de uma figura rabínica muito respeitada, ou, por outro lado, ele está diante de um demônio. E mesmo sendo esse homem racional que ele supõe ser, ele fala, Deus nos amaldiçoou. Isso diz muito sobre o conceito do Deus judaico em oposição ao Deus cristão. O Deus judaico, até uma piada que diz que Deus é o personagem mais antissemita da Bíblia, porque é um Deus muito invejoso, que persegue os hebreus por todo o Antigo Testamento. Ele demanda coisas muito difíceis dos hebreus, e em determinados momentos, principalmente na segunda parte do Antigo Testamento, que são os profetas, Josué, Ezequias, etc., ele amaldiçoa o povo hebreu. Ele fala, vocês vão sofrer, vocês vão pagar por isso. É um Deus que amaldiçoa. Enquanto o Deus cristão, na figura de Cristo, ele vem para redimir a humanidade. Existe essa figura palpável e real que vem para redimir a humanidade, que é a figura cristã, que é a figura do Messias. Messias esse que para os judeus ainda não veio, né? Mas existe essa oposição no casal, entre o homem racional e a esposa religiosa, que acredita estar ali diante de um demônio. Há muito de um misticismo judaico, de um misticismo Yiddish nessa história. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, logo que saiu em 2009, né? Eu achei que os irmãos Coen tinham adaptado essa história de um conto clássico da literatura Yiddish, talvez do Bashev Singer, que é o grande autor da literatura Yiddish moderna, ou do Peretz, mas não.
essa história foi escrita pelos próprios Cohen. Evidentemente que eles não escreveram em Yiddish, eles passaram por um tradutor passar para o Yiddish, mas a história foi escrita pelos Cohen. É muito interessante isso. Eles pegaram todo o modelo de uma história em Yiddish, todo o funcionamento com o misticismo, e a visita de um rabino à noite, que também é um tema muito comum na literatura Yiddish. O rabino vem te visitar, isso é muito comum. Isso, a história se passa aparentemente no século XVIII, mas isso é comum na literatura do século XX, com Bashev Singer, a visita de um rabino. Isso é um tema recorrente, é um tema bastante recorrente. E a visita de um rabino que vem ajudar um casal. Essa questão do casal também é bastante recorrente na literatura judaica. O casal que precisa de um rabino para ajudá-los em alguma questão, em algum problema que esteja ali acontecendo, né? O trágico da questão é que esse rabino, aparentemente, já havia morrido, né? Já havia morrido. Uma outra característica bastante judaica dessa história, e aí é um detalhe, são as sutilezas, são essas sutilezas que fazem dos irmãos Cohen tão bons. Quando o marido está contando para a esposa quem ele encontrou na rua, ele começa a se enrolar. Ele fala, não, eu estava andando na rua e de repente eu encontrei, eu vendi não sei quantos patos, né? E a esposa começa a se interessar, mas e aí, você deu para fazer algum dinheiro com isso, tal? São essas narrativas em espiral até chegar no foco da questão, que eu encontrei o rabino Groschwer, que era a grande notícia da noite, e ele vem nos visitar. Eu o convidei para casa, mas até ele chegar à notícia principal, ele fica girando em círculo. Isso é muito próprio da literatura judaica. E isso é muito próprio da literatura judaica por quê? Não necessariamente por quê, mas existe uma explicação para isso. Há um texto clássico do judaísmo chamado Talmud. O Talmud é uma compilação de textos, são mais de 6.000 textos, são textos rabínicos, em que nesses textos são discutidos diversos aspectos da vida cotidiana, sejam aspectos mínimos, besteiras, aspectos comezinhos do cotidiano, até aspectos maiores, até aspectos grandiosos da vida e mais filosóficos. O Talmud foi escrito por muitos e muitos anos, por diversos, e discutido por diversos rabinos ao longo da história. E a configuração do Talmud é exatamente essa. Se você pegar uma página do Talmud, no meio da página tem o foco principal do que está sendo tratado, mas a margem da página tem toda a discussão rabínica, que muitas vezes são discussões que não ajudam em nada. São discussões que mais atrapalham. Exato. Exato. Que mais atrapalham, tudo no judaísmo vira piada, né? O próprio Talmud, né? Essas discussões que estão à margem da página do Talmud, algumas até mais atrapalham. E aí vem um comentário logo abaixo de um outro rabino falando, não, você está falando besteira, isso não pode acontecer. Você não pode sair no sábado carregando uma bolsa. Aí porque sábado é o dia sagrado dos judeus, né? Da sexta-noite até o sábado à noite. Aí tem uma discussão, mas eu posso sair de casa carregando a chave da minha casa? Tem uma discussão no Talmud assim, eu posso pelo menos carregar a chave de casa, que você não pode carregar nada no Shabat.
Aí um rabino fala, bom, a chave pode, mas só a chave. Aí o outro fala, não, nem a chave. Aí depois o outro fala assim, não, a chave pode, mas tem que ser a chave de casa, não pode levar nenhuma outra chave. E isso fica essa espiral. E isso tem um pouco dessas discussões até chegar o momento em que o marido conta de fato que ele encontrou o rabino Grossberg. Ele fica enrolando, é próprio da literatura judaica. Até um ditado em que é muito difícil dar tchau para um judeu, porque um judeu fica falando muito. Quando você quer se despedir, o judeu fica falando muito, demora para dar tchau, porque ele fica nessas discussões em infinito, né? O que acontece em relação ao casal e a história do protagonista Larry Gopnik é que ambos estão amaldiçoados. Tanto o casal quanto o protagonista da história estão passando por situações muito difíceis. E eles procuram entender, seja de maneira racional ou seja de maneira religiosa, procuram entender o que está acontecendo, mais ou menos como a história de Jó na Bíblia. Porque tudo isso está acontecendo comigo, meu Deus, porque de repente está tudo dando errado na minha vida. No Homem Sério, no filme O Homem Sério, que abre com esse prólogo, a esposa pede o divórcio e chega ao ponto de pedir para que ele saia de casa, para que ela traga o novo namorado dela para que eles durmam juntas, antes mesmo do divórcio. Olha, está na hora já de você sair de casa, se você puder sair semana que vem, porque o meu namorado já quer vir dormir aqui. Entre outras situações, as mais bizarras e tristes até, né, para esse protagonista, né? As coisas não vão bem para ele também no colégio, onde ele na faculdade, onde ele leciona, entre outras coisas, né? Bom, eu acho que tem mais algumas coisinhas que... Eu ia só, emendando aí, pensar como que também o Larry, que é o protagonista do Homem Sério, ele próprio, por ter sido criado numa religião que assim acredita na maldição, ele parece que está muito identificado com Jó. Então, conforme as coisas estão dando errado na vida dele, a impressão que eu tenho é que ele encaixa a história dele na história do Jó e acha que ele está sendo, de fato, testado. E qual é o sentido desses testes? O que Deus estaria tentando dizer para ele? E eu acho que os Coen brincam com essa relação também de causa e consequência que a gente estabelece entre um acontecimento e outro, e que nem sempre são lineares, mas que a gente, ou pela razão ou pela religião, acaba estabelecendo. Tem uma cena nesse filme que é quando o Larry está dirigindo um carro e esse namorado da esposa também está dirigindo um outro carro. E a maneira como os Coen vão construindo a edição das duas cenas, a impressão que a gente tem é que um carro vai bater no outro. Um está distraído, o outro também. Um está tentando entrar dando seta, o outro está pensando na vida, o Larry, né, nas desgraças. E, de fato, os dois sofrem acidente ao mesmo tempo. E a gente demora um pouco para entender que não foi um contra o outro. E o Larry fica com isso, pensando o que Deus quis dizer, né? Porque o outro, enfim, acaba morrendo. E ele fica pensando e vai procurar os rabinos e tentando construir um sentido para si. Então, a impressão que eu tenho, como leiga da cultura judaica, é também que ele tenta encaixar a história dele na história do Jó. Na primeira cena do filme, ele está fazendo exames num médico. E, na última cena,
o médico liga para dar o resultado. A gente acaba nem sabendo que resultado é esse, mas antevê que é muito ruim. E a impressão que dá é que, para ele, esse resultado negativo é consequência de algumas atitudes que ele tomou erradas, um castigo. E se a gente for, como no prólogo, se a gente for racional como o marido, a gente vai ler essa história de uma maneira. Se a gente for religioso como a esposa, a gente vai ler de outra. Então, se a gente for racional, talvez a gente pense, não, esse resultado seria esse, porque desde o começo do filme ele já tinha feito os exames. Não tem como esse exame ter mudado, porque Deus o castigou. Mas, se você for religioso, é possível pensar assim, né? Então, o filme deixa aberto essas duas leituras, não é? Deixa aberto, mas há uma tendência a pensarmos que existe uma certa punição divina, porque momentos antes dele receber, o protagonista receber o telefonema do médico, ele altera a nota do aluno. O aluno tinha tirado o F, né, ele estava reprovado, e ele tinha aceitado o suborno, né, ele pegou o dinheiro do aluno, desse aluno coreano, e ele muda a nota para C-, de modo que ele aprova o aluno. Logo em seguida vem a ligação do médico, e ele pergunta, mas e aí, está tudo bem? Aí o médico fala, olha, não, prefiro que você venha aqui conversar pessoalmente. Bom, boa coisa não é. E a cena, logo em seguida, é justamente a cena do tornado, que o filme termina com um furacão. Estão as crianças ali na sala de aula, o filho do Larry, e de repente há um alerta de furacão, e o professor e o coordenador falam, não, vamos todos para o abrigo, porque está tendo furacão. E faz a gente pensar se esse furacão não seria uma certa punição pelo ato, uma punição praticamente imediata depois de um ato transgressor do Larry, dele ter, enfim, porque durante todo o filme o Larry não comete nenhum ato transgressor. Ele até pensa em cometer um ato transgressor com a vizinha que ele vê pela primeira vez quando ele está no telhado de casa trocando a antena. E ali há, sutilmente, uma ideia de que há um Deus o vigiando, porque, pelo menos assim eu interpreto, porque quando mostra a imagem do Larry olhando a vizinha que está fazendo topless, um pouco mais para o lado, né, vizinha, foca bem no rosto do Larry e depois a câmera foca no sol. Então vem aquela imagem muito forte do sol, como se houvesse um Deus punitivo vigiando os atos. Olha, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está pensando. Como se houvesse esse Deus, ele está presente. Ele até pode estar, isso é muito típico do judaísmo. O Deus judaico pode até estar morto, porque a partir da terceira aliança na Bíblia hebraica, o Deus judaico ele se retira, ele não mais mantém contato com o seu povo, com o povo eleito. Ele se retira, esse Deus está morto, mas ele está presente. Ele está morto, mas ele está presente. Eu sei, é como se Deus falasse, eu sei o que você está fazendo. É bem interessante. Eu queria falar um pouco mais geral de como o filme funciona, para quem não assistiu ou não tem ele bem na memória. O filme é sobre esse professor de física que ele está numa vida completamente que ele acha que vai ser aquilo para sempre. Então, no começo do filme, você vê ele pegando o programa de anos anteriores e só mudando a data e repetindo. Ele vai dar aquela mesma aula para sempre para os alunos. E ele está casado, né, há anos, tem 2 filhos. Mas a mulher
ela não exatamente quer se divorciar, ela quer fazer um puxadinho lá, chamado um get. Ela quer uma anulação do casamento que existe na religião judaica, mas que ele nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Ela quer casar com outro cara da comunidade que ela já conhecia, que ele conhecia também. Os filhos, um dos filhos está para fazer bar mitzvah, e ele estuda numa escola que teoricamente as aulas são em hebraico, mas ele não consegue nem ler em hebraico, uma fraude em hebraico. E a própria escola é meio fraude em hebraico, porque na cena que a escola aparece lá, dando aula em hebraico, é um hebraico muito rasteiro, né? Não, a escola não é necessariamente uma fraude, né? Porque são crianças. A escola então é uma fraude, Tiago. Na cena final, que tem o tornado, né? Tá todo mundo falando em hebraico o tempo inteiro. Aí quando tem o tornado, é tipo run away, começa a falar inglês, porque ninguém está entendendo o hebraico de verdade, sabe? Eu acho que tá falando de crianças, né? São crianças, né? Que teoricamente tem aula em hebraico. Eu acho que ele está falando de um universo ali. O Rabino Júnior, quando ele vai explicar que a mulher quer um get, o Rabino Júnior não sabe o que é um get, entendeu? Você está falando de um pessoal ali que tá numa religião super complexa e tal, mas que não está entendendo muito bem, sabe? É mais estamos envoltos aqui nesse caldo e somos mais ou menos religiosos, porque na história já é isso. Para a mulher que é religiosa de verdade, é tudo simples. O rabino é um dibuk e eu matei o dibuk, tá tranks. Para o marido, que é mais ou menos, ele fala que eu sou um homem racional, mas ele estava nervoso com a ideia do rabino ser um dibuk. Para quem não tem muita certeza de que jogo está jogando, é que a coisa fica complicada. E, para mim, aqueles personagens são um pessoal ali que não acredita tanto, mas vai que. Então, ele não acredita muito em judaísmo, o protagonista, mas ele vai procurar um rabino para elucidar as coisas para ele. E o rabino não elucida nada, mas é quem ele vai procurar. E isso se expressa no menino, que não sabe o básico do que é para fazer lá no bar mitzvah dele. A filha que só lava o cabelo e quer fazer uma rinoplastia. Então, ela não quer tanto assim ser judia. E é uma das poucas horas que o pai se irrita mais, né? É um pouco mais taxativo, quando a menina fica falando dessa cirurgia de nariz. E eu acho que ele está falando desse universo aí em que de um contexto de uns judeus que estão meio lá, meio cá. Então, eles não... Principalmente o protagonista, ele não é um super religioso, mas ele também não é uma pessoa plenamente racional. E então ele tem esses dois desafios que são colocados para ele no começo. É esse aluno que ele tem uma bolsa, né? Então ele não pode reprovar em nenhuma matéria. Se ele reprovar em uma matéria, ele perde a bolsa. Então ele vai lá subornar ou tentar dar um jeitinho com o professor para conseguir nota suficiente para passar. E para o professor isso é uma questão moral e tal, mas para o aluno não, está tudo certo, é só um jeitinho, não vai ser muito ruim isso aí. E ele primeiro diz que não e tal, mas na verdade no fim ele aceita o suborno do aluno. E a mulher que queria separar, mas o pretendente da fila acaba morrendo e só por isso ela não separa. Então, acho que está falando de uns personagens que é isso. Acho que o problema deles é que eles não estão nem plenamente assimilados para a sociedade maior, nem plenamente judeus, nem plenamente religiosos, nem plenamente racionais. Então, eles estão circulando no mundo. Para quem tá de um lado total, para quem é plenamente racional ou para quem é plenamente religioso, não tem mistério na história do começo. O mistério, a dúvida, é do marido. A mulher tá tranquila na história toda. Né? O Philip Roth tem uma frase que ele diz: I don't write Jewish, I write American. Eu não escrevo judaico, eu escrevo americano.
que tem bastante a ver. Os personagens do Homem Sério são judeus plenamente assimilados na cultura americana. Eles não conhecem os termos em hebraico. Quando a esposa pede um get, que é um divórcio religioso, ele não sabe o que é um get, nenhum judeu sabe o que é um get. Até o próprio Rabino Júnior, quando o protagonista chega e fala, olha, minha esposa quer um get, e o Rabino Júnior fala, quer o quê? Sim, um get. É parte de uma cultura que está completamente assimilada. E mais do que um filme judaico, Um Homem Sério é um filme sobre a cultura americana, sobre uma determinada etnia, no caso a judaica, mas que está tentando se assimilar à cultura americana, está tentando se assimilar. Só que essa é a grande dificuldade da judeidade, né? do judaísmo pós-iluminismo judaico, quando finalmente o judeu sai do gueto no século XIX. Saímos do gueto, vamos nos assimilar à sociedade. Mas e aí, vão nos aceitar? Como entraremos na sociedade? Esse é o problema que ocorre até hoje, entre religião, entre cultura, entre língua, inclusive. Não à toa o prólogo se passa em Yiddish. O Yiddish, que é considerado praticamente uma língua morta, pouquíssimas pessoas falam. Em Israel se fala hebraico, não se fala Yiddish, né? Então, é essa complicação. E o que é, de fato, uma história judaica? O que define uma história judaica? Eu dei um curso aqui na própria Tapera há pouco tempo sobre literatura judaica, e eu fiz essa pergunta para os alunos, né? O que vocês acham que é literatura judaica? É uma literatura escrita por judeus? É uma literatura sobre judeus? É uma literatura que tem personagens judeus? Se o filme Um Homem Sério fosse com personagens cristãos, ele seria um filme judaico? São perguntas a se fazer. Um Homem Sério é um filme judaico porque os irmãos Coen são judeus? Porque se passa dentro de um contexto de uma família judaica? Porque há questões judaicas sendo tratadas ali de forma narrativa, de forma narratológica? Porque o que define uma história judaica? Clarice Lispector é uma autora judia. A gente pode considerar Clarice Lispector como literatura judaica, mais do que literatura brasileira? São questões que ficam pendentes no ar. E esse é o grande problema do judaísmo, e é um problema que os irmãos Coen trazem à tona nesse filme. Onde estamos, afinal de contas, né? Estamos nesse limbo, no meio desse furacão que aparece ao fim do filme, né? Eu acho que você tocou em um ponto que, apesar de todos os elementos judaicos, é um filme sobre a cultura americana também, né? Eu acho que aí a gente passa para um outro aspecto, e aí acho que a gente pode falar das outras obras, do Fargo e do Grande Lebowski, e Onde os Fracos Não Têm Vez, porque a obra dos Coen, de maneira geral, dizem os críticos que faz um apanhado, que tem um olhar mordaz para a cultura americana dos últimos 40, 50 anos. E eles variam muito o ambiente e a época, mas sempre com esse olhar ácido, né, para a cultura norte-americana. Então, seja no Fargo, que se passa em 1986, né, ele saiu em 96, mas ele se passa 10 anos antes, seja no Grande Lebowski, que saiu em 98, se eu não me engano, e é mais contemporâneo, seja no Onde os Fracos Não Têm Vez, que é no Velho Oeste. Eles fazem filme de Hollywood dos anos 50, eles fazem esse sobre a década de 60, e sempre tem esse olhar para o modo de vida americano. Parece que eles estão sempre desterrados, né? Como judeus, eles estão desterrados, como americanos, eles estão um pouco desterrados também,
porque é um cinema que não se parece com o cinema comum, quando a gente pensa no cinema norte-americano, pelo menos o de Hollywood. E eles, curiosamente, vêm de Minnesota, que é um cenário recorrente, né? Inclusive num Homem Sério. Acho que eles nasceram nessa cidade, que acho que é San Luis Park. Acho que eles nasceram nessa cidade. Fargo também se passa em Minnesota, e é um território que eles voltam bastante. E eu queria que a Juliana comentasse um pouco sobre os aspectos históricos e sociais, sociopolíticos da sociedade norte-americana. Fica confortável? Pode começar por Fargo, se você quiser falar do filme. O Fargo, na verdade, se passa... o Fargo se passa em 87, né? É de 96. E tem uma entrevista... nos comentários do DVD do Fargo, tem um comentário que eles fazem sobre Minnesota, que eu gosto, que eles dizem que Minnesota é tipo a Sibéria com uns restaurantes familiares salpicados no meio, assim. Então, é um cenário um pouco inóspito, né? E, ao mesmo tempo, em que você não espera que nada vai acontecer ali. São esses rincões dos Estados Unidos, dos quais a gente mal ouve falar, ou quando ouve falar retratados em filmes, são de um jeito um pouco caricato, né? Até quando é retratado... ou são retratados como uma coisa bucólica, ou como uma coisa meio decadente, nefasta, mas sempre de uma forma um pouco achatada. E eu acho que nos filmes deles, não, né? Tem um pouco mais... de complexidade nos personagens e tal, e no clima desses lugares. Mas realmente não faço ideia do que tenho para comentar de política americana de 87. Eu queria perguntar quem está assistindo a série Fargo, né? Que a gente pensou em comentar um pouco, pouca gente, né? Tudo bem, não é deles, né? Eles só produzem, mas tem várias referências aos filmes no meio e tal. E a primeira temporada é a que mais parece com o filme Fargo mesmo. Eu acho que em Fargo tem alguma coisa sobre... que aí eu acho que o Thiago pode falar melhor do que eu. Com a coisa da gravidez, da mulher estar grávida. Tem essa recorrência de ser a mulher que consegue resolver alguma coisa. Ela é a única policial decente daquele lugar. Ela é a única pessoa... não, faz isso. Vou fazer uma sinopse para quem não assistiu. Fargo começa... A policial ela só entra no meio do filme, quase. Ela é a heroína da história, mas até a estrutura não é convencional. Um marido encomenda o sequestro da própria esposa, porque ele está interessado no resgate que o sogro abastado pode pagar. A princípio, ele justifica para si mesmo que é um crime inofensivo, porque o sogro é muito rico e porque a esposa, afinal de contas, não teria sido sequestrada de verdade. E, embora a história se passe em Minnesota, ele vai até Fargo, que é na Dakota do Norte, que é uma cidade, e encomenda esses crimes lá. Esse crime começa com né? Depois desanda. Então, a premissa da história é essa, né? Ele encomenda esse crime, o crime não sai bem, e, a partir desse crime, muitos outros crimes ocorrem. E aí, essa policial, que é uma mulher grávida, de quase 9 meses, acho que 8 meses, 7, 8 meses, muito grávida, simples, assim, com uma vida concreta, pragmática, mas que faz o trabalho com bastante seriedade, comprometimento, é a pessoa que tem que lidar com essa onda de crimes e de sangue, e acaba ficando muito engraçado o filme. No Brasil, ele recebeu um subtítulo, que é Comédia de Erros. Ele não tem esse subtítulo, e os Coen contam que, quando escreveram, não pensaram numa comédia. E eles acham que é por isso que ficou engraçado, porque tem algo de sincero. Eles escreveram sem tentar parodiar. O sotaque de Minnesota no filme é muito... E nos filmes dele, de maneira geral, é muito acentuado.
e os personagens são muito lacônicos, então fica muito engraçado. Mas é trágico ao mesmo tempo, né? Essa mistura, assim, que é difícil colocar num gênero, se é policial, se é drama, se é comédia. As pessoas chamam de um filme white noir, não sei o que pensar disso. Mas essa é a sinopse. A partir disso, eu acho que vocês podem comentar isso que você ia falar. Quer falar? Eu acho o Fargo, sinceramente, um dos filmes mais difíceis dos irmãos Coen. Não que ele seja um filme muito difícil, mas comparado aos outros filmes dos Coen, é um filme que tem muitas camadas para serem dissecadas, assim. Tem a camada de um... Há temáticas na filmografia dos Coen que me parece que se repetem. Uma delas é o casamento. No Fargo existe esse personagem que pretende dar cabo da esposa para justamente conseguir a herança, né? O seguro, o resgate. E há, ao mesmo tempo, em contraposição, um casamento que é super perfeitinho, que é o casamento da policial com um sujeito muito simples que faz suas pinturas e consegue cujos objetivos não são nada muito grandiosos. Ele pretende que uma de suas pinturas vire um selo, e ao fim do filme ele consegue isso, e há um diálogo sobre isso. Mas essa temática do casamento ela fica girando em torno do Fargo. Isso faz com que a gente pense o quanto o fato que a Juliana disse da protagonista estar grávida tem a ver, e aí eu puxo um pouco para a questão judaica, né? Há um padrão no Antigo Testamento que as mulheres, as grandes mulheres do Antigo Testamento, as principais, as protagonistas do Antigo Testamento, elas são todas estéreis, elas não podem ter filhos. Porém, com uma intercessão divina, aí elas sim podem ter filhos. Há uma anunciação, Deus intervém e fala: olha, a partir desse momento você terá um filho, e esse filho será muito importante para o povo de Israel. Mas até determinada idade, por exemplo, Sara, que é uma das matriarcas do judaísmo, ela só foi ter filho. Claro, tudo isso são mitos. Estamos tratando aqui de mitologia hebraica, né? Não que necessariamente Sara tenha existido, né? Estamos falando aqui de uma questão mitológica, né? De mitologia hebraica, né? Da Bíblia. Mas Sara foi ter filho com 110 anos. Com 110 anos. Ela era estéril. Abraão tinha um filho com a concubina. Ele tinha uma concubina com quem ele tinha um filho. Mas somente com Sara que o povo de Israel pôde prosseguir. Que Abraão é o grande patriarca. Então, nesses pequenos detalhes, há pequenas referências ao judaísmo. A gente pode chamar o Fargo de um filme judaico? Não. Não tanto quanto Um Homem Sério. Não tanto quanto Um Homem Sério. Você disse que é considerado um filme white noir, né? Eu acho uma classificação
uma classificação boa, porque é um filme noir, dentro desse gênero de suspense e crime, mas é um filme que se passa numa cidade completamente tomada por neve. Neve e sangue, né? Branco e vermelho. Existe essa contraposição de cores, né? Branco e vermelho, neve e sangue, em que os crimes eles não se cumprem, eles dão errado, que é outra característica também que eu vejo nos Coen. Os crimes eles dão errado, em algum momento dá alguma coisa errada, mais ou menos como Tarantino em Pulp Fiction ou no Cães de Aluguel. O crime dá errado. O crime dá errado. E no Fargo, o crime deu errado. O crime deu errado. Porém, o crime deu errado, mas, porém, ele não deixa de ser um crime. Ele não deixa de ser um crime, porque eles ainda continuam pedindo dinheiro para o protagonista, para o marido. Para o marido, olha, a gente precisa ir até o fim com esse serviço agora. E um assassino mata o outro, é uma dupla de criminosos, né? Um assassino mata o outro no Fargo. Isso acontece um pouco, puxando um pouco para uma outra obra que a gente não discutiu, acontece um pouco no Grande Lebowski também. A questão do crime. O crime, qual é o crime no Grande Lebowski? Há uma pessoa que foi supostamente raptada, sequestrada, que é a esposa do Lebowski, não do Dude, mas do Lebowski, que é um milionário, né, que é homônimo ao protagonista, né, o Jeff Bridges. E ninguém sabe se ela foi... Ninguém sabe não, mas há uma desconfiança de que ela tenha forjado o seu próprio sequestro, posto que ela é uma aproveitadora, etc. Ou, de fato, ela tenha sido sequestrada. Há essa dúvida. E dá tudo errado. Quando eles convocam o Dude para pagar a fiança, o Dude acaba chamando o amigo dele, o Walter, né? Walter, que é uma pessoa que tem um respeito pelas regras absoluto, que coincidentemente é um judeu convertido, e há até uma piada nisso, é um judeu mal compreendido, porque ele diz que não pode jogar, eles todos no Grande Lebowski eles jogam boliche, é o grande passatempo, a grande curtição dos personagens no Lebowski é jogarem boliche. Mas ele fala, não, no sábado eu não jogo boliche, porque é o dia sagrado. E os outros ficam sem entender por quê. Ele fala, mas você nem é judeu. Ele fala, não, eu sou judeu, eu me converti. Mas ele havia se convertido porque ele havia casado com uma judia. Mas você se separou da sua mulher. Ele falou, não é porque eu separei que eu deixo de ser judeu. Então tem essa piada constante no filme. E ele tem um apego pelas regras, por ter sido um ex-combatente do Vietnã, talvez, e também um pouco por ter a questão do... Ele é meio paranoico com questões do Vietnã e por questões judaicas, né? Ele cita Theodor Herzl, que é o pai do sionismo. Ele cita termos judaicos muito específicos que certamente os personagens de Um Homem Sério também não entenderiam, só ele entende.
ele tem um apego por regras muito grande quando... Obrigado. Só que quando ele é chamado pelo Dude para ajudá-lo na entrega do dinheiro, da fiança, ele acaba levando uma metralhadora. E dá tudo errado, porque ele se joga do carro, feito um herói, e a metralhadora dispara para tudo quanto é lado, ele rola pelo chão, e os 3 carinhas que estavam ali para receber o dinheiro, os 3 motociclistas, acabam indo embora, dá tudo errado. Isso gera novas narrativas, isso gera desdobramentos narrativos que criam problemas para o protagonista e para a história. Esses desdobramentos são muito comuns em histórias judaicas, é isso. O Grande Lebowski é um filme judaico? Não é um filme judaico, mas ele tem aspectos narrativos, e eu acho que isso tem quase em todos os filmes dos Coen. A maneira de se contar uma história. O que é, afinal de contas, contar uma história? Por que a gente conta uma história? Contar uma história é uma maneira de colocar um pouco de ordem nesse mundo desordenado. Isso é a primeira, a função fundamental, pelo menos assim eu acho, a primeira função de contar uma história é tentar colocar ordem dentro de um mundo que está em desordem. E as histórias dos irmãos Coen se passam todas dentro de um mundo em desordem. Porém, eles contam essa história, mas isso não se resolve. A história é sempre mais importante que o fato. Nos irmãos Coen, a narrativa é sempre mais importante que o fato. O que está sendo contado é mais importante do que o que acontece de fato. A narrativa é mais importante. Isso é muito interessante. Não à toa eles serem grandes escritores. Acima, independentemente de serem cineastas, são grandes escritores. A narrativa é mais importante do que o que acontece de fato. É como se houvesse uma camada de texto, o texto está acima do que acontece na minha vida. É isso. A maneira como eu conto a minha vida é mais importante que a minha vida. Isso é bastante judaico. A maneira como eu conto a minha vida, e é quase psicanalítico, né? Acho que isso até a Fabiane pode falar um pouco também, né? A maneira como eu conto a minha vida é mais importante que a minha vida. Eu acho que tanto no Fargo quanto no Lebowski tem uma coisa de que o que complexifica aqueles crimes, né, e aquela sequência de problemas é a falta de racionalidade, o fato de que as pessoas que estão cometendo aqueles crimes não são muito inteligentes, não são muito profissionais, e é isso que vai intrincando a coisa, porque quando você vai resolver um crime, você resolve pela racionalidade, você resolve percebendo o padrão, a intenção. Mas é todo mundo tão doido ali, né, que no Fargo começa simples. O cara foi contratar uma pessoa para sequestrar a esposa, para pegar o dinheiro do sogro. Isso aí tem uma racionalidade. Mas como o pessoal que vai fazer o crime também não é muito profissional, não é muito inteligente, as movimentações não vão fazendo sentido. E é isso que o trabalho da policial é mais difícil, justamente por eles serem amadores. Porque... E no Lebowski é a mesma coisa. É difícil explicar por que aqueles personagens se meteram naquelas situações, porque eles estão usando uma lógica própria que não faz sentido. Então, quando você junta várias pessoas sendo irracionais juntas, você tem um crime intrincado que não precisava, né? Mas, enfim, vai ser de difícil resolução do mesmo jeito. E para quem está assistindo a série e tal, na série tem muito isso, né? Tem tanta coisa de que uma pessoa comum de repente comete um crime e esse crime a revela como uma pessoa
enfim, capaz de coisas que a gente não pensava que ela seria, como essa coisa de que é a irracionalidade e é a burrice, muitas vezes, que vai deixando a coisa complexa. Mas acho que a gente podia falar rapidinho do Homem Sério e abrir, né, para... Oi? Ódio. Eu acho que, só fazendo uma amarração com uma coisa que o Thiago disse, é uma fala deles em entrevistas que eu acho bem interessante para a gente pensar a estrutura de roteiro dos Coen. Eles falam que nem tudo que acontece no filme tem que estar a serviço do roteiro, do plot, né? Assim, como nas aulas de roteiro lineares, tudo tem que estar a serviço do roteiro. Eles se autorizam essas digressões, essas voltas, né? E nessas voltas é que a história acaba ficando mais interessante, mais divertida, mais autêntica, e que a gente... O Grande Lebowski e o Fargo são dois dos filmes mais amados dos Coen, né? E o Lebowski, eles dizem, bom, mesmo que a pessoa não entenda nada do enredo, ela pode curtir o filme e se divertir. E eu acho que isso acontece mesmo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre o enredo do Lebowski, né? E, ao mesmo tempo, todo mundo que assiste costuma gostar, se divertir com o filme. Passando para Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho que de tonalidade é o mais diferente, em tom, porque a gente falou de 3 filmes que têm um certo humor, né? Até Um Homem Sério, na tragédia dele, tem um certo humor. E Onde os Fracos Não Têm Vez é o filme mais dramático, é um suspense dramático, né, dos Coen. E também é um pouco diferente porque é uma adaptação de um livro. Então, todos esses outros são roteiros autorais deles. Inclusive, Fargo, eles ganharam o prêmio de melhor roteiro, melhor filme. A Frances McDormand ganhou melhor atriz pela policial, pelo papel. Um Homem Sério foi indicado como melhor roteiro. E Onde os Fracos Não Têm Vez ganhou tudo, né? Ganhou melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro adaptado. É um livro de um escritor americano chamado Cormac McCarthy, com o mesmo título. E, apesar de ser uma obra adaptada, todos os elementos que a gente vê nas outras obras, os elementos centrais da obra dos Coen estão lá. Né? Também tem uma porção de crimes. Se a gente pensa no Javier Bardem, no Anton, não, ele é mais frio, mais calculista. Os crimes dele são de um psicopata, assim, de um profissional. Mas tem aquele outro personagem que, no começo do filme, a gente começa acompanhando também a trajetória dele, que é o cara equivalente ao Lester, talvez, em Fargo, que é o cara que acha o dinheiro, pega um dinheiro indevido que vem do crime, né, do tráfico, se apropria do dinheiro e, a partir daí, se coloca no meio de uma rota de muita confusão, né, de criminalidade profissional. Acho que tem isso também, né, do amador que entra no meio dos profissionais e aí a história começa a desandar. Só que é uma história mais dramática, mais pesada, né? Quer falar um pouco do filme? Quer falar? Eu gosto muito do momento final. E, como a Fabienne disse, é um filme que deixa muita coisa em aberto. E essa é uma característica, né? A gente estava até conversando um pouco antes, né, de como os filmes dos irmãos Coen, eles não se fecham. Eles não se fecham. Isso não é uma falta de qualidade. Isso não é uma falta de qualidade. Isso é uma característica apenas, né? Não estamos falando entre bom e ruim, melhor ou pior, mas os filmes não se fecham. Eles ficam abertos a uma miríade de interpretações. No Onde os Fracos Não Têm Vez, o final, para mim, é um dos finais mais misteriosos de toda a filmografia dos Coen, com o monólogo do policial. E é um longuíssimo monólogo em que
apesar de ser um monólogo, mas ele se refere a outra pessoa, né? Que não está no plano narrativo ali, né? Não está no plano da tela. E tem algo de filosófico ali, o que a Fabiane disse muito bem no começo do nosso debate, né? O quanto eles são influenciados por questões filosóficas, né? E uma das coisas que a gente estava conversando aqui nós três antes de entrar para o debate era a diferença entre os filmes dos Coen e os filmes do Woody Allen. E eu acho que Onde os Fracos não têm vez é um filme que estabelece bem esse limite. Fosse um filme dirigido pelo Woody Allen, é um filme que eu comparo mais ou menos com o Crimes e Castigos, Crimes e Pecados, né? Crimes e Pecados. Crimes e Pecados, ele é um filme que envolve crime, é um filme que envolve um enredo que tem em que o protagonista pede ao irmão que ele mate a amante. O irmão vai lá, mata a amante no filme. E tudo se resolve muito bem. Ninguém descobre, o crime passa despercebido, uma terceira pessoa é acusada pelo crime e é presa no lugar do irmão, que tem um grau de respeitabilidade na sociedade nova-iorquina muito grande, né? Ele é um oftalmologista, né? Tudo se resolve muito bem para todos. Se resolve muito bem no sentido de que as coisas se fecham. As coisas não ficam bem para o personagem do Woody Allen, né? Ele termina sem ninguém, ele termina sem o seu par romântico, que acaba ficando com outra pessoa, mas as coisas se fecham. As coisas se fecham. O crime aconteceu, acompanhamos todo o crime deu certo, o crime foi perfeito, não houve erro nenhum no crime e tivemos um final. No Onde os Fracos não têm vez, isso não acontece. Isso fica muito em aberto. Não sabemos não sabemos o destino desses personagens. É uma questão do que o narrador pretende fazer com seus personagens, como se ele pegasse esses personagens em marionete e falasse: olha, eu vou te colocar aqui, você vai seguir tal caminho e vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Os irmãos Coen, e nisso eu acho que os irmãos Coen têm uma influência kafkiana muito grande. Os irmãos Coen não seguram o telespectador, o espectador pela mão. Ele não leva o espectador pela mão. O Woody Allen, ele leva o espectador pela mão. Olha, me dá a mão aqui que eu vou te mostrar. Está acontecendo isso, e isso aconteceu, e se fechou e acabou desse modo. Os irmãos Coen não, eles deixam o espectador à deriva. Eles não te dão a mão. Você está sozinho ali, sem nenhuma sustentação, seja ela narrativa, teórica, de enredo. Os enredos em geral são mais ou menos simples, né? Tirando o Fargo, que eu acho que tem uma complicação de enredo. Se você perde uma coisinha ali, você se complica no enredo. Mas os irmãos Coen não te levam pela mão, como Kafka fazia. Não sei se a Fabiane quer falar mais alguma coisa. A gente pode abrir
porque aí vocês podem fazer perguntas, comentários, e a gente continua a conversa. O que vocês acham? Só que tem que ser no microfone, quem quiser falar, né? Oi, boa noite. Sobre aquele primeiro filme, esqueci o nome, perdão. Isso, Homem Sério. Vocês não citaram o filho dele, porque ele aparece uma parte generosa ali do filme. E ele começa tentando solucionar o problema dele, que é pagar a dívida para outro rapaz. Mas só que, no final, depois até dele ter roubado a irmã dele, ele vai tentar solucionar o problema. E momentos antes, né? Ele não consegue solucionar e já tá vindo tornado. Tipo, ele fez merda do filme todo, quando vai tentar consertar, tá pra morrer já. E o pai dele não faz nada o filme todo. Quando ele faz algo considerado errado, também tem o mesmo fim. Aí, gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu acho excelente observação a sua. O filho tem uma importância no filme grandiosa, assim, porque na cena inicial ele já aparece chamando o coleguinha para pagar essa dívida pela maconha que ele tinha conseguido. E ele passa a tentar. Só que, quando o professor percebe que ele está ouvindo o fone de ouvido, ele tira o radiozinho e o dinheiro está bem ali. Ou seja, ele passa todo o resto do filme fugindo do menino. É até engraçado, né? Ele sempre, assim que sai do ônibus, ele sai correndo, né? Sempre volta para casa correndo. Mas ele tem a intenção de pagá-lo, ele só está sem a grana. Ele tem a intenção de pagá-lo, ele quer cumprir essa dívida, né? Tem um emparelhamento formal também entre o Larry, acho que ele chama Danny, né, o filho. Formal mesmo. Tem a primeira cena do filme é o médico examinando o ouvido do Larry. Então é uma tomada assim para dentro do ouvido. E depois já corta para o menino na sala de aula e a câmera também está filmando o ouvido do menino escutando música. Então é como se fosse um duplo mesmo do pai, né? E a impressão que dá é que tanto o furacão pode ser lido, pelo menos para o Larry, como um castigo pro Larry, o furacão que chega na escola do menino, como o menino parece que também já está lendo aquele furacão como um castigo, né? Por ele ter ficado com o dinheiro do amigo. Mas eu acho que, de novo, é o que o Tiago falou sobre a obra não ser fechada, sobre a gente poder interpretar de diversas maneiras, e todas são legítimas, né? Mas eu acho que ele, com certeza, é um duplo do pai, é um personagem fundamental para o filme. E é interessante que a grande resposta rabínica para o caso do radinho é uma letra do Jefferson Airplane, que é a música que o menino estava ouvindo, né, na hora que ele foi flagrado, né? Somebody to Love, né? Que é quando a letra diz algo parecido como quando a sua verdade se revela uma grande mentira, e quando alguém lembra da letra? João deve lembrar. Quando a sua verdade se revela uma grande mentira, when the truth is found to be lies, and all the joy within you lies. E toda a sua alegria dentro de você morre. Within you dies. E toda a sua alegria dentro de você morre. Quando ele vai pegar o fone de ouvido de volta com o rabino, o rabino fala assim, ele cita todos os membros do Jefferson Airplane, não tem nada de judaico aí, ele fala, esses são os membros do Jefferson Airplane.
Essa é a resposta que o menino tem. Ou seja, não significa muita coisa, mas pode ter algum significado muito concreto nisso, E é toda uma... E isso dialoga com um período de uma cena psicodélica da época, da cultura americana, que a Fabiane e a Juliana chegaram a comentar, da psicodelia, com Jefferson Airplane, com Santana. Santana é citado no filme porque uma das ligações que o Larry recebe repetidamente é falando: não, você comprou um disco do Santana, o disco Abraxas, e você precisa pagar agora esse disco. É o momento, é o Zeitgeist, né? E é muito interessante que Abraxas é um termo gnóstico para Deus. É muito interessante isso. Abraxas é um termo gnóstico e ao mesmo tempo é uma abreviatura para abracadabra. Ao mesmo tempo é uma abreviatura para abracadabra. E ele não acredita nisso, ele não quer isso, o Larry ele não quer o Abraxas. Só que quem compra o Abraxas é o filho que está comprando os discos, sem o pai saber. É o filho que está comprando os discos. Ele fala: não, você comprou os discos do Santana, mas o filho que compra e o pai não faz nem ideia. Mas tem esse momento da cena psicodélica americana surgindo aí. Outro detalhe sobre o menino é que, não sei se seria um castigo para ele, mas o castigo para o pai é individual. Para o filho não, vai a sala toda, inclusive o professor, né? Sim, isso reflete muito uma certa questão de profecia judaica. Quando um indivíduo erra, todo o povo paga por isso. Quando um indivíduo erra, toda a nação israelita paga por isso. É bem interessante. Você tinha comentado das diferenças entre a obra dos Coen e os filmes do Woody Allen, e por coincidência, durante muito tempo eu pensei a mesma coisa, tentava contrapor uns aos outros ali. E eu acabei lembrando de uma característica que preenche um pouco esse tema da contraposição entre os dois, que não foi trazida aqui, que é o seguinte: eu sempre percebi, eu não sei se foi uma leitura muito particular minha, e eu queria trazer isso para a discussão, que os Coen, eles sempre tiveram uma preferência de uma narrativa através do comum. Tanto é que tem um grupo de filmes que não foram abordados aqui hoje, que é Matadores de Velhinhas, por exemplo, com Tom Hanks, Queime Depois de Ler, até um dos primeiros deles, da década de 80, Arizona Nunca Mais, com Nicolas Cage, que são filmes que retratam personagens muito achatados em termos psicológicos, assim, são os personagens mais arquetípicos ali da sociedade norte-americana, né? E eles sempre tiveram a preferência por essa narrativa, muito diferente do Woody Allen, né? Que é a narrativa pelo excepcional. Tanto é que é um cara que vive trazendo Dostoiévski para tudo, clássico da literatura para tudo, entendeu? E é sempre aquele enredo logicamente muito bem encadeado, que pega o espectador pela mão e conta uma boa história, entendeu? E aí eu queria trazer um pouco disso para a discussão, assim, vocês concordam com isso? Assim, os Coen gostam da narrativa do comum, do ordinário? Eu? Ixi, é que eu ia falar uma coisa completamente diferente, eu acho. Mas... Não sei. Fala, pode falar? Tá. O Fargo, eu não sei se vocês comentaram e eu não reparei na hora, mas o Comédia de Erros não é o título original, né? Que é A Homespun Murder Story.
Então, eu na verdade não sei, porque eu pesquisei agora e no cartaz do filme tá Fargo, embaixo A Homespun Murder Story. E Homespun é simples, ordinário, né? Conversa um pouco também. Que eu acho que ele super se interessa, só falando da sua pergunta, eu acho que ele super se interessa pelo ordinário. Mas eu acho que esse simples, ordinário, pode ser, sei lá, lido de duas maneiras. Sim, que no filme talvez seria para ser uma simples história de assassinato, mas acaba não sendo, né? Porque, enfim, acontecem várias merdas lá e dá tudo errado, e um monte de gente morre, sangue para todo lado, enfim. Ou que é uma simples história de assassinato que é, enfim, só uma história. Tanto que no começo do filme aparece o letreiro e eles falam que é uma história real, né? Que, na verdade, não é uma história real, nunca aconteceu. Mas eles falam como se fosse uma história real e eles vão simplesmente relatar aquilo. E aí eu acho que, assim, introduzindo um pouco o que eu queria dizer, que eu acho que eles sempre dão margem, assim, nas histórias deles, para falta de significado. Eu acho que, claro, tem várias camadas de leitura das obras deles, enfim, vários elementos, mas eu acho que eles sempre deixam um ponto possível de leitura, que é a falta de sentido. Indo para o Homem Sério, por exemplo, vocês falaram de castigo, etc., mas você nunca sabe se esse castigo, esse destino judaico que você pecou, você vai ser punido, você nunca sabe se ele vai acontecer de fato. Porque, como na história do Jó, como na história do protagonista, ele faz tudo certo e ele é punido, entre aspas, né? Pode ser punido ou não, por uma vida de merda, assim, dá tudo errado. E o filho dele, ele fica chapado no bar mitzvah dele lá, ele está completamente louco, ele vai falar com o rabino completamente louco de maconha, e o rabino fala as paradas do Jefferson Airplane, e você não sabe se ele falou mesmo ou se o menino só estava louco. Então, você não sabe se essa punição judaica, ela existe, ela não existe, ou, como você disse, ela existe só para quem se preocupa, ou, sabe, quem fica na dúvida, e para as outras pessoas, não. Só que no final o furacão chega lá e vai matar um monte de gente. Então, sabe, eu acho que eles deixam esse negócio. No Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo, que é um filme super complexo, eu acho muito difícil de falar sobre ele, mas ele tem o elemento da moeda que o Javier Bardem joga e as pessoas podem morrer ou podem não morrer, mas é uma coisa que é meio ocasional, assim. Qual que era outro filme que a gente tinha falado? No O Homem que Não Estava Lá, por exemplo, que também é um cara que tem sua vida de barbeiro e tal, e ele começa a se envolver com uma família e conhece uma menina e acham que ele violou a menina e etc. Ele vai preso e é condenado à morte. Mesmo no filme, eles não deixando claro que intenções ele tinha. Ele é um personagem muito omisso, assim, quanto às verdadeiras intenções dele. Ele só vai sendo levado pelas coisas, e apesar de não fazer nada de errado, ele acaba morrendo, né? Ele é condenado à morte. Então, eu acho que, assim, no Um Homem Sério tem essa coisa da religião judaica que eu acho que eles colocam em questão, da punição, que fica aí, existe ou não existe. Mas nos outros filmes, eu acho que mesmo, sei lá, eu particularmente não conseguindo explicar os filmes, eu acho que eles sempre vão colocar esse negócio da... Você falou, acho que, da ordem, que uma história é colocar a ordem onde não há ordem. E, sei lá, mesmo eles colocando, eu acho que eles não chegam a explicar essa ordem, a dar uma razão para ela. Mesmo no Big Lebowski, no final, ele, acho que a última fala do Dude é The Dude Abides, que é tipo, ele meio que só aceita, assim, acontece várias paradas com ele, várias coisas, mas ele que meio que só aceita essa vida que passa por ele, né? Inclusive no roteiro do Big Lebowski, a introdução do roteiro, primeiro parágrafo, fala que o cara entra lá, não sei o quê, e aí ele fala que o dude é a man in whom casually runs deep, a casualidade, assim. Então, eu acho que é uma casualidade que tudo pode acontecer, assim, e não tem muita explicação. Eu acho que essa é uma chave que
você sempre vai poder ler os filmes dos Coen por essa chave. De, sei lá, não vai existir uma razão, de fato. Isso aí. Enquanto o microfone pensa, uma coisa, o Fargo, curiosamente, é inspirado em fatos reais. Apesar de parecer que não, que é uma ironia, o sequestro encomendado da esposa, de fato, aconteceu naquele ano. E eu acho que aí dialoga um pouco com as duas perguntas, que é essa coisa de um ordinário que não é bem ordinário, né, que está acontecendo com pessoas ordinárias, mas que tem algo, talvez, de extraordinário. O que eles dizem que não é real é os personagens, mas eles se inspiraram em crimes reais. É que é tão absurdo, e aí vem essa coisa do absurdo, que parece que é inventado, mas não é. Eles remontaram toda a trama, concentrando crimes que tinham acontecido. Eles disseram... Não, eles construíram a trama, mas eles dizem foi inspirado em fatos reais, só não é um documentário. É interessante, porque a gente lê como uma ironia, né? Porque é um absurdo que a gente vai assistir. E eu acho que a gente tem um pouco de preconceito de pensar que o ordinário, que lá em Minnesota, numa cidadezinha, não acontece uma coisa como essa. E eles até dizem em entrevistas que não teve repercussão quase nenhuma essa história. E que isso impressiona, porque é um crime muito específico. Um marido encomendar o sequestro da própria esposa, muito violento, brutal, né? E que não ocupou as manchetes da época, e que eles só souberam porque um amigo que é de lá, como eles também são de lá, comentou com eles e eles foram atrás. Mas eles brincam com isso, com certeza. Eu não sei, o que vocês acham? A gente vai comentando, escuta tudo antes? Acho que então vamos fazendo de duas em duas. Posso falar? Então, eu tenho a impressão que a cultura judaica, ouvindo vocês, ele está muito presente na produção dos irmãos Coen, né? Assim, direto ou indiretamente, o pensamento, a filosofia judaica. E assim, é uma produção que traz muito o sem sentido, que as coisas são acidentais, até assim uma ausência de Deus, né? Não tem um Deus no comando, as coisas acontecem acidentalmente. Agora eu queria entender se essa característica é algo que é uma expressão de um entendimento da cultura judaica, ou é algo que vai contra a cultura judaica. É bastante judaico. O judaísmo se caracteriza por uma religião, se caracteriza por uma característica, se caracteriza por um fato, né? Por uma questão bem peculiar, que é o fato de o Deus judaico não ser manifesto. Em uma sinagoga você não vai ter nenhuma imagem de Deus. É proibido ter imagens de Deus. Isso está na Torá, que é o grande objeto do judaísmo. A Torá é o que há de mais sagrado no judaísmo, mais sagrado até do que a própria ideia divina, a Torá. Há rabinos que dizem que a Torá precede a Deus. A Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É um rolo. Existe uma expressão em hebraico chamada Ein Sof, que é sem fim. E essa expressão é usada para delimitar e explicar um pouco o que é esse Deus judaico. Esse Deus que ele não vai te explicar nada. Quando ele aparece para Moisés, e Moisés pergunta no Antigo Testamento, mas quem é você? Mas quem é você? Ele não responde, ele fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então é um Deus que não se revela.
É um Deus que não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. Ele sempre aparece através de fenômenos naturais. O que a gente pode interpretar como tornado no Homem Sério, enfim, aí isso fica aberto a interpretações, né? Mas é um Deus que não se manifesta. É um Deus que de fato não se manifesta. E por isso o judaísmo ser uma religião tão difícil. É muito fácil ser ateu sendo judeu, porque você não tem algo palpável para acreditar. Você simplesmente segue porque você tem que seguir. Você não tem uma explicação do porquê. Não há porquês. Há mais perguntas do que respostas. E geralmente quando você faz uma pergunta para um rabino, você vai ter uma resposta em hebraico que você não entende. E aí o rabino vai querer te cobrar por aulas em hebraico. Então, é muito complicado ser judeu e acreditar em Deus. É muito complicado. Não à toa é uma das religiões ou uma das etnias que tem o maior número de ateus. É muito difícil acreditar num Deus que não se manifesta. Nem na Bíblia, que é o grande documento, na Torá e no resto do Antigo Testamento, diferentemente do cristianismo, onde Deus se manifesta através da imagem de Cristo. Ou seja, temos algo palpável para acreditar. Agora sim, temos algo, chegou o Messias, temos algo palpável para acreditar. No judaísmo, esse Messias nunca chegou. Então, sua pergunta é bem pertinente mesmo, e a visão dos irmãos Cohen sobre Deus tem tudo a ver com a visão do judaísmo clássico e o judaísmo ortodoxo. O judaísmo menos ortodoxo já tem outras visões um pouco mais palpáveis de Deus, justamente para atrair mais, para deixar as pessoas um pouco mais calmas e aliviadas com o nosso destino, né? Oi, aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação a esses finais em aberto que são costumeiros nos filmes dos Coen. Eu lembro principalmente do Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme que foi para o Oscar, né? E sempre que um filme vai para o Oscar, atrai um público maior, né? E eu lembro que na sessão que eu fui, o público saiu não acreditando que aquele era o final, né? Então, e isso se repete em outros filmes deles, né? Então, minha pergunta é se esse estilo de não concluir, de ter esses finais meio enigmáticos, se esse estilo tem alguma relação com a literatura judaica. E a segunda pergunta seria com relação a essa intersecção que vocês falaram da cultura judaica com a cultura americana, pensar um pouco no final do Homem Sério, porque ali naquele furacão tem uma bandeira americana tremulando ali, né? E aí, novamente, é um final muito aberto a interpretações. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa intersecção, como essa intersecção acontece no Homem Sério, e comentassem essa cena final também. Boa noite. Parabéns pela escolha do tema, porque eu não sei se eu vou atrapalhar a pergunta dele ou talvez ir na direção, porque eu fiquei pensando, na verdade, que uma das características, como o Tiago bem colocou, né, a visão do bem ou de Deus, ela não está tão presente, mas a do mal, ela é claramente personificada, desde o Bloody Simple até no Fargo, ele está presente ali, ele até causa uma angústia, né? Principalmente na série, nas três, você tem a personificação e esse diálogo constante. E o mal sendo, talvez, o elemento mais claro
da existência do bem. Quer dizer, ele está ali para mostrar que tem um caminho. Junto com isso, eu fiquei pensando um pouco nessa questão dos finais, né? Porque quando o próprio Jó vai perguntar por que aconteceu tudo isso comigo, aconteceu porque só eu sei, não tem uma explicação. Então, eu queria saber se vocês veem essa conexão de, por exemplo, principalmente de Eclesiastes, Jó é claramente presente, né, no Homem Sério, mas da visão cansada de alguém que viu tudo em Eclesiastes, de falar, não tem nada de novo debaixo do sol, a maldade está aí. E aí, nessa conexão, eu estava lembrando do título original, porque em inglês é There's no country for old men, que para mim faz muito mais sentido do que falar onde os fracos não têm vez, porque ele fala de alguém que já viu tudo, está cansado, aquele diálogo final que você colocou. Então, para mim, essa conexão, ela deixa para mim muito mais claro que você tem uma cinematografia judaica neles, muito mais do que no Woody Allen, que transita com a tragédia greco-romana, a tragédia grega de interferências claras de um Deus ou de deuses que estão ali fazendo. Então, mas eu não sei se essa questão do final, para mim, ela é, para mim, intrínseca a essa alha que é a nossa vida, né? Deus não está ali. Nem tudo que acontece é porque você fez algo certo, nem tudo que acontece é porque você fez algo errado. Bom, eu posso começar a falar. Primeiro, respondendo a questão se a coisa dos finais abertos é uma característica da literatura judaica, não. Eu acho que é mais uma característica da literatura moderna, mas eu acho que é mais uma questão cronológica do que uma questão étnica ou geográfica, né? Há grandes autores judeus e obras judaicas que são bem fechadinhas. Uma grande referência da literatura Yiddish, se a gente for puxar o prólogo que a gente mostrou aqui do Homem Sério, né? As histórias são bem fechadas. Existem o Bashevis Singer, as últimas histórias do Bashevis Singer já são um pouco mais abertas, tem finais um pouco mais abertos, são mais complicadas, mas ele começou escrevendo histórias de misticismo judaico, porque ele nasceu na Europa e o pai dele era um rabino, então ele cresceu muito influenciado por todas essas histórias judaicas de demônios que derrubam telhados, invadem casas e se apossam do corpo de uma mulher para te seduzir e te levam a uma espécie de redenção negativa da vida. Mas são histórias bem fechadas, né? Mas eu não chamaria de uma característica judaica, né? Eu acho, e agora a questão americana da bandeira dos Estados Unidos, não sei se vocês querem falar, mas por isso eu particularmente, não sei as meninas, mas eu particularmente eu reitero o quanto esse filme fala mais sobre a sociedade americana do que sobre a comunidade judaica. A bandeira tremulando no fim do filme, a comunidade judaica serve para ilustrar um determinado momento da sociedade americana, a meu ver, no Homem Sério. Ela serve para ilustrar um determinado momento da sociedade americana, e a bandeira americana tremulando, que quase está se soltando, e em algum momento ela vai se soltar, porque afinal de contas estamos lidando com um furacão, né? Percebe o quanto aquela sociedade está desconectada.
como os personagens ali estão desconectados de suas próprias culturas, de uma comunidade que não conhece os seus valores, seus princípios, seu vocabulário, entre outras coisas, né? Eu acho que mostra bem isso. O que me faz pensar também, quando eu citei do Abraxas, do filme do Santana, é muito interessante, e isso me faz pensar sobre a sua pergunta da bandeira americana e sobre a questão de finais abertos e o mistério que há nisso. Esse disco só foi lançado em 1970, eu pesquisei isso. E o filme se passa em 1967. Ou seja, é temporalmente impossível o menino ter comprado esse disco em 1967, porque esse disco não existia ainda. Então fica o mistério, de que mais um mistério para o filme, se foi um erro de roteiro, pode ser, ou se foi mais uma jogada dos irmãos Coen para deixar a gente meio perdido aí, né? E dentro dessa sociedade americana totalmente desconectada de seu tempo, até um disco que sequer existia já estava sendo vendido e comprado. Só duas coisas rápidas. Uma que vocês comentaram da coisa do Fargo começar dizendo que é uma história real. Eu acho que, na verdade, é uma ironia com o fato de o que é quando você fala que um filme é uma história real, né? Na verdade, você montou tudo, mesmo que aquele crime tenha acontecido, mesmo que os crimes tivessem conectados na realidade, você inventou os personagens, você inventou a motivação, você inventou os crimes na vida real. Você não fica sabendo exatamente o que se passava na cabeça das pessoas e tal. Então, é exatamente o que significa ser baseado numa história real. Eu posso ter pegado um fragmento muito pequeno dessa história e dizer que é baseado. E, em relação ao Onde os Fracos Não Têm Vez, eu acho que é complicado pegar como... Claro que eles fizeram um filme, mas como é adaptado de um livro e o livro é meio parecido com o filme, eu acho que fala mais do autor, né, do McCarthy, que tem até outro filme com obra dele, talvez vocês já tenham visto, que é aquele A Estrada. Que eu acho que ele estava mais falando de um momento em que você não tem mais... As velhas explicações não vão caber aqui, né, que é o policial que fica tentando explicar aquilo pelos velhos moldes que ele conhece, pelos velhos padrões que ele conhece. Mas aí eu acho legal também, uma das coisas que eu acho legais da série é que também aceitar que é tudo inexplicável, uma barbárie. Se furtar da tentativa de compreensão também é um simplismo absurdo, né? Que é o problema principalmente dos policiais homens da série, é isso, que eles acham que tudo é uma barbárie, logo nada tem sentido, os crimes não têm sentido, para que eu vou tentar solucionar qualquer coisa? Eles se anulam da tentativa de explicação apenas por considerar que hoje em dia tudo é aleatório, né? Acho que isso faz pensar num personagem do Lebowski, que é o niilista. E eu acho que é muito divertido, né, essa história que eles são os niilistas, então eles vão comer panqueca, que é uma coisa anti-niilista, né, uma panqueca de blueberries com um cardápio desenhado de panqueca, mas eles estão com uma cara de negação, né? Então, eu acho que eles ficam brincando com tudo isso, né? Tem algo de absurdo, tem algo que tem sentido, e para onde que a gente vai? Nada tem sentido pelo niilismo, nada tem sentido, o sentido está perdido, ou um excesso de sentido, de simbolização que talvez venha da religião, né? Então parece que eles estão nesse lugar, né? Que eles vêm de uma família judaica, então um excesso de simbolização, um excesso de interpretação,
de significado anterior às ações, e eles caminham para um outro lugar. Um deles se forma em cinema, outro se forma em filosofia. Então, eles ficam entre, né? Mas eu acho que tem algo do absurdo, inclusive da teoria do absurdo. Eles fazem referências ao Camus, também ao mito de Sísifo. Alguns dizem, inclusive, que o Lebowski, a coisa do boliche, é uma releitura norte-americana do mito de Sísifo, que é aquela história do cara que levava a pedra até o topo da montanha, e a pedra caía e não tinha sentido nenhum, mas todos os dias da vida ele tinha que fazer aquilo. E é interessante pensar que a releitura americana disso fosse tão banal, né? Um cara no boliche, porque eles de fato levam a bola, né? Vocês viram, eles levam, né? A bola na mochila, na bolsa. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? E meio que a gente tem que decidir. Não tem uma falta de sentido completo, mas talvez não tenha o excesso de sentido. É isso que as policiais são tão interessantes. Elas vão traçando uma linha entre coisas que aparentemente são completamente desconexas. E elas fazem um raciocínio que parece absurdo, né? Muitas vezes a gente assiste na série, no filme, e no Onde os Fracos Não Têm Vez, o policial, ele de fato, né, a primeira fala dele é que ele está cansado, né? Que o mundo tem uma maldade que ele não consegue explicar. Como é que você vai entender uma criança de 14 anos ter sido morta? E ele fala, antigamente os xerifes andavam desarmados. Então, ele está nostálgico. Mas aí eu acho que é verdade. Tem alguma coisa aí no Onde os Fracos Não Têm Vez que também ultrapassa o centro filosófico da obra deles e cruza com a do escritor, né, do filme. É lógico que eles valorizaram alguns aspectos, mas isso como eu leio esse filme. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque já deu o horário e a Tapera fecha, né? Obrigada, gente.